Sim. Amém. Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Shalom. Tem algumas pessoas que gostam de se cumprimentar com a paz. E alguém pode me ajudar, por gentileza? Vou segurar esse microfone para mim. Tá pesado. Eu acho que eu estou sem força. É o peso dos 50 anos. Rapaz. Ou alguém vai ter que fazer um feijãozinho para o pastor, porque macarrão todo dia, tá difícil segurar as calças aí, hein? Nós gostamos de nos cumprimentar com a paz do Senhor. E incrível que é o que mais queremos. É o que o homem mais procura. É o que as pessoas mais procuram, é paz. Nós trabalhamos, não é simplesmente para pagar as contas, é porque nós queremos um pouco de paz que o dinheiro pode oferecer. Não é verdade? Você, às vezes, quer ir para a beira de um riacho, não é só para comer carne ou ficar com os filhos, mas é que você quer um pouco de paz. A verdade é que todas as coisas trazem um pouco de paz. Só que elas não são permanentes. Porém, elas são necessárias para nós. Eu e o Itamar sabemos que quando nós vamos pescar e ficamos um tempo na beira do rio, não é porque pega muito peixe. É que aquele momento traz um pouquinho de paz. Porém, essas pazes são necessárias. Porém, nós temos uma paz que é permanente, uma paz que permanece na nossa vida. Essa vem de Deus. Aí eu fico pensando, pessoas como eu e você, que temos momentos na terra que nos traz paz. Eita, você quer ver quando os filhos pequenos dormem? Isso traz uma paz, né? Ah, quando as coisas vão bem, isso traz uma certa paz. Então eu e você temos essa oportunidade de sempre termos um pouco dessa paz que algumas coisas nos oferecem. Porém, sobre tudo isso, ainda nós temos a paz de Deus. Então olhe para o teu irmão e diga assim, não nos falta nada. Não nos falta nada. Glória a Deus por isso. Eu tenho uma palavra rema para você hoje. Hoje de manhã eu acordei com isso no meu coração. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu tenho tido alguma experiência gostosa com o Espírito Santo. E qual é essa experiência? Eu tenho assim passado alguns dias e Deus tem falado algumas palavras rema para mim que tem me ajudado. Esses dias ele falou para mim assim, filho, preste atenção, filho, pare de orar pedindo para que eu mostre o caminho certo para você. Pare de orar pedindo para mim falar o que você deve fazer. E eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, poxa, se eu não pedir para Deus me ensinar o que eu devo fazer, o que eu vou fazer? Aí eu falei, Espírito de Deus, mas como assim? Então não é para me orar mais pedindo direção? Ele disse, não, não é isso. É que eu quero que você comece a fazer o que você já sabe que tem que ser feito. Não é assim, gente, às vezes, Deus, o que eu devo fazer? Quando os filhos, eu passei por aí, eu e a pastora passamos por aí. Só que o nosso é mais, vou profetizar. O nosso era, o nosso era 4, eu passei por aí, né? Passei aqui por esse monte de filho pequenininho, eu sei como é que é. E às vezes, Deus, e a gente orava, como fazer, como ajudar, como ensinar, como criar os filhos. Porém, com o passar de tempo, Deus já foi ensinando. E agora Deus não quer que a gente fique mais orando, simplesmente pedindo, Deus, o que eu devo fazer? Ele já está respondendo. Começa a fazer o que você sabe que tem que ser feito. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. E ontem, eu ministrei para os irmãos à noite, Deus me deu outra palavra. Deus disse assim para mim, se você sonhar
os meus sonhos, se nós sonharmos os sonhos de Deus, Deus vai nos dar mais força para buscá-lo. Eu falei, ué, como é que é isso? Como é que é isso? Então, se eu começar a sonhar as coisas do Senhor, o Senhor me dá mais força para te buscar? E ele disse, é. Aí, a minha mente começou a raciocinar. Quando você quer uma casa, é um sonho seu ter uma casa, o que você faz? Você compra a casa? Sonha, projeta, trabalha, junta, guarda e compra. Não é isso? Uma moto, uma vara de pescar. Um molinete, uma carretilha que mede as metragens de profundidade. O que você faz? Projeta, sonha, fala com a mulher diz não. Você convence a mulher, ela então diz, um dia você faz, e um dia o que você faz? Compra uma Gibson de 300 mil ienes. Gibson é guitarra. Então, Deus estava falando comigo, filho, quando você começa a sonhar as coisas, eu sonhei esses dias que eu queria ir para o Brasil. O que aconteceu 2 meses atrás? Duro, sem dinheiro, o que aconteceu? Sem condição. Fui para o Brasil, fiquei 2 meses. Estou aqui. Por quê? Porque eu projetei, eu sonhei, eu comecei a visualizar e eu fui atrás. Então, quando nós começarmos a sonhar um pouquinho as coisas que Deus também sonha, que nós tenhamos também na nossa vida, Deus vai nos dar mais força para buscar. Porque quando a gente perde o sonho, perde a motivação. Perdeu o sonho, você perde motivação para fazer as coisas. Você quer ver? Não faça isso. Perca o sonho. Pare de sonhar com a sua esposa. Você perde a motivação. As coisas ficam tristes, as coisas ficam ruins. Então Deus quer fazer nós voltarmos a sonhar, mas não somente com as coisas aqui na terra. Por quê? Porque as coisas aqui na terra, Deus ele vai acrescentar. Ele vai dar. Ele vai ajudar. Ele vai fortalecer. Agora, quando eu também ponho projetos na minha vida, que são projetos de Deus, que nós sabemos que temos que sonhar, Deus começa a nos dar mais força para buscá-lo. E hoje, Deus falou outra palavra comigo, eu gostei dessa. Deus, eu nem orei, eu ultimamente não estou nem orando tanto, mas nós não precisamos orar para Deus falar conosco. Ao contrário, quando nós oramos, é nós que falamos com Deus. Quando eu oro, eu falo com Deus. Deus fala comigo qualquer hora que Ele queira. E Ele disse assim para mim, filho, você quer estar entre os mortos de ontem ou os vivos de hoje? Eu quero transferir essa pergunta para você. Você quer estar entre os mortos de ontem ou os vivos de hoje? Pense comigo, quantas pessoas morreram ontem? Nem sabemos. Mas morreram muitas. Porém, nós, deixa eu ver, não estamos entre elas. Minha mãe não morreu. Bom, acho que ontem não tinha morrido ainda. Então nós estamos entre os vivos de hoje. Isso é motivo de alegria. Isso é motivo de júbilo. Agora, ninguém nos garante que amanhã estaremos entre os vivos. Talvez amanhã nós deixaremos os vivos aqui e vamos para a eternidade. E eu disse, Deus, por que você está falando isso comigo? Porque eu quero que você, enquanto esteja entre os vivos, sonhe os sonhos de Deus. E eu disse, Deus, e que o senhor anda sonhando no quê? O que é o seu sonho? O que o senhor... E Deus responde através da Bíblia, eu morri por quem? Eu morri para quê? Eu morri e constituí o quê? Então Deus, Ele quer que nós voltemos a sonhar com as almas que precisam dEle. As almas que estão aí. Deus quer que nós voltemos a sonhar em estarmos congregando mesmo junto, porque hoje congregar
Muitas pessoas perderam o sonho. Por quê? Se introduziram no meio da congregação universal de Deus, inseminações, que nós não precisamos mais ir num salão, nós não precisamos mais nos reunir, nós podemos ser crentes independentes. Isso é mentira, porque a Bíblia, ela nos informa que nós precisamos um do outro. E quando você olha para este irmão, você olha para ele e diz assim, o que eu preciso desse cara? O que eu preciso dessa pessoa? Sabe, você precisa dele, para que Deus, através dele, trabalhe no seu caráter. Porque a verdade, nós éramos mau caráter. Viemos para Jesus, Jesus está arrumando o nosso caráter. E ele usa ferramentas, e ferramentas humanas. É por isso que há a necessidade de congregar, é por isso que ele diz, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam. Não é estejam, é vivam. Não é participem. Ele diz, vivam. Viver não fala de um dia ou de um momento. Amém? Viver em comunhão não fala de estar em comunhão em um culto. Fala de viver. Você está comendo lá na sua casa, com a sua prole, com a sua casa, mas você está em comunhão comigo. Como que você está em comunhão com uma pessoa da igreja se ela não estiver contigo? Através do Santo Espírito de Deus. Você está entendendo? Nós precisamos viver em comunhão. Glória a Deus. Você queria estar entre os vivos ou entre os mortos de ontem? Graças a Deus que estamos entre os vivos. Privilégio de estarmos aqui. Podemos compartilhar da palavra de Deus. Podemos pegar texto das palavras de Deus que Ele deixou para o nosso ensinamento, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para o nosso viver. Eu queria, pensando nisso, que você abrisse a sua Bíblia em primeira carta de Paulo, que escreve aos Coríntios, capítulo 2, verso 1 a 5. E nós vamos extrair desse texto ensinamentos para a nossa segunda-feira e para os dias que vêm aí. Amém? Primeira carta de Coríntios, capítulo 2, de verso 1 a 5. E eu quero, rapidinho, poder falar com você desse assunto que é tão importante. Enquanto você folheia a sua Bíblia e acha, eu quero apresentar para vocês, olhe para mim, por gentileza, se você puder, este material. Nós vamos começar, sábado que vem, uma campanha de 7 dias, 7 sábados. Amém? Quantos sábados? 7 sábados. Com este livro, Deus Provedora. É um material que eu comprei do Brasil. E esse material, esse curso não vai ter custo para você. Porque lá no Brasil eu senti de eu comprar e investir na sua vida. Se você quiser participar desse curso que chama Deus, não é Deus proverá, ok? É Deus provedor. Você pode participar. Todos vocês podem participar. Quando? Sábado, aqui em cima, numa sala em cima, e nós começamos às 7 da noite. Você vai vir no sábado, você vai receber o material desse, e você vai entrar nessa campanha de 7 sábados, Deus provedor. Deus vai nos ajudar a entender que Ele não era somente, que Ele não foi, mas que Ele era, que Ele foi e que Ele continua sendo Deus provedor das nossas vidas. Sendo Ele provedor, por que muitas coisas não estão sendo providas na minha vida? Então o Espírito Santo vai nos ajudar a entender por que algumas provisões estão faltando para mim e para a sua vida. E Deus vai nos abençoar poderosamente. Então eu quero convidar você a estar conosco no sábado, às 19 horas, e nós começaremos essa campanha, Deus Provedor. Amém? Abriu a Bíblia? Vamos ler então. Eu, irmãos, quando fui ter convosco
anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Fecha seus olhos, por gentileza. Pai querido, é a tua palavra. E o Senhor disse que ela não voltaria vazia. Por favor, eu me rendo a ti, eu me prostro aos teus pés. Senhor, eu peço-te, perdoa as minhas transgressões, meus pecados, perdoa as minhas dúvidas e dívidas. Por favor, ó Pai, me ajuda a transmitir essa palavra aos teus filhos. Que não seja algo pessoal da minha parte para com eles, mas que seja algo pessoal da tua parte para conosco. Como aqui, ó Pai, o teu servo disse, ministra o meu coração. Eu preciso da tua palavra. Senhor, é isso que te pedimos. Ministra-nos, ó Deus, porque eu sei que quando aí no céu estivermos, ainda nós ouviremos os pregadores. Mas não ouviremos pregadores, ó Pai, o Pedro, o João, não, Senhor, nem o Elias, nem Eliseu. Nós ouviremos o próprio Jesus trazendo a palavra aos nossos corações. Mas enquanto aqui estamos, ó Pai, carecemos da tua palavra e precisamos desses homens que ainda são falhos e são usados como canais para abençoar a nossa vida. Por isso, Pai, por favor, eu te peço, abençoa esse irmão que saiu da casa e veio. Abençoa esta irmã, abençoa esta pessoa que aqui está. E que eles possam sair enriquecidos pela palavra do Senhor. Nós te pedimos isso no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Bom, continuamos aí o livro de Coríntios. Falamos a semana passada da primeira carta. E eu trouxe para vocês aquela palavra que é dissolução. E nós explicamos o que é dissolução. E explicamos que o inimigo ele tem as suas ferramentas para trabalhar, para dissuadir e confundir as nossas vidas. E uma dessas ferramentas dos nossos inimigos são dissolução. E eu expliquei o que é dissolução. Você pega algo que é sólido e transforma ele, dissolve ele, e ele se torna em algo líquido. Por exemplo, você pega o sal e coloca na água, ele não continua sólido, ele fica líquido, ele dissolveu. Então eu ministrei aos vossos corações que os nossos inimigos espirituais, Satanás, ele tenta dissolver coisas que têm que ficar bem sólidas na nossa vida, como a necessidade de leitura, a necessidade de oração, a necessidade de comunhão, a necessidade do Espírito Santo. Ouça, você há de convir comigo que quando você olha no geral, quando você olha na internet, porque a internet dá uma visão geral, você vê tantos pontos de vista que se derivam, que saem da mesma Bíblia. Você vê tanto tipo de fé, você vê tanta religião que sai da Bíblia. E você fica pensando, por quê? Por que tantas ideias? Por que tantos pensamentos? Por que tanta confusão? Porque o inimigo, sutilmente, ele vai dissolvendo coisas que precisavam ficar sólidas dentro do povo de Deus. Então, as pessoas vão fazendo o seu partido. Por exemplo, tem partidos que creem que o Espírito Santo habita em nós. Mas tem partido que crê que o Espírito Santo só veio para os dias dos discípulos. Outros creem que nós se arrependemos e somos salvos, porém temos que manter a nossa vida limpa diante de Deus. Agora tem pessoas que não, que acham que se você é um escolhido de Deus, pode fazer o que quiser, viver pecando como queira, quando termina a vida aqui ainda vai para o céu.
Tudo isso se deriva da palavra de Deus. Mas por que acontecem essas coisas? Porque muitas vezes os nossos inimigos, eles tiram coisas que precisavam ficar sólidas dentro de nós. Eu voltando a 1983, faz a conta, você sabe quantos anos dá. Em 1983 eu fui batizado nas águas. Eu tinha uma Bíblia que eu ainda mantenho, eu tenho essa Bíblia. Ela não era a Bíblia de estudo. Não existia Bíblias de estudo na época. Existia simplesmente a Bíblia. Só que era um cristianismo puro. Era um cristianismo simples. Era um cristianismo autêntico. Por quê? Você lia na Bíblia lá, Jesus morreu por você. A gente cria. Jesus morreu por mim. Não tinha outra coisa. Quando você lia assim, em Romanos capítulo 12, verso 1, que ele diz lá, olha, você tem que ter a sua mente renovada e ela precisa ser renovada pela palavra de Deus. A gente entendia que tinha que ler a Bíblia. Quando você vai na carta de Pedro, ou de Paulo, ou de João, que diz assim, olha, se o seu pecado, ele for vermelho como escarlata, mas se Jesus te perdoar, fica branco como a neve. A gente cria que eu poderia ter matado 100 homens, que se eu me arrependesse, Jesus me perdoava de tudo. Você lia a Bíblia antigamente, por exemplo, na carta de 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim, olha, bem assim diz, olha, se você se arrepender dos seus pecados, eu perdoo os seus pecados e tiro toda eu te limpo, eu tiro toda a injustiça da sua vida. A gente lia isso e entendia. Ah, eu tenho que pedir perdão dos meus pecados, Deus vai me perdoar e vai tirar toda a imundícia da minha vida. Porém, as coisas foram evoluindo. Aí então, precisamos de umas Bíblias melhores, mais potentes, mais poderosas. Porque você sabe que a Bíblia, ela não muda, mas muda os pensamentos. Então as pessoas elas começam a ler o texto e começam então a fazer os comentários. Hoje nós temos Bíblias com comentários. Bíblia da mulher, Bíblia do jovem, pentecostal, Bíblia de estudo. Só que você tem que entender que a Bíblia é a mesma, porém, os comentários vai de acordo com o pensamento da pessoa que pega o versículo e coloca. Por isso que uma escolha de uma boa Bíblia, sabe, querido? Pastor, mas tem Bíblia ruim? Sim. Sim. Por quê? Porque tem Bíblias que vêm com pensamentos de alguns homens que tentam dissolver a fé que habita no teu coração. Eu estava vendo agora recentemente, e legal, eloquente, fala bonito, cara esperto, inteligente, pastorzão. Ele, lá de púlpito, igreja cheia. Irmãos, temos que entender algo. Espírito Santo é Deus. Mas esse negócio de que Deus é três, não existe. Deus é Deus. E quem é que disse que Deus é Deus? A Bíblia nos enfatiza que Deus é Pai. Mas tem Deus Jesus. E tem Deus, Espírito Santo. Não ponhamos eles num saco e falamos é Deus e acabou. Porque quem foi na cruz não foi Deus, Pai. Foi Deus Filho. E quem habita em nós não é Deus Pai. Quem habita em nós, a nossa Bíblia diz que é Deus Espírito Santo. Então nós temos que tomar cuidado hoje porque estão tentando tirar coisas sólidas na sua vida. E tentando diluir. E quando as coisas são diluídas, irmão, fica suquinho de banana. Fica papinha de bebê. A Bíblia fica água de coco. A Bíblia fica, sabe, irmão, garapa, suco de cana. E ouça, Deus nunca teve ideia de fazer da Bíblia papinha ou suco de cana. A palavra de Deus é pão vivo que desce do céu. Sabe, Deus está nos chamando. Eu tenho observado, Deus tem chamado as igrejas, Deus tem chamado o pastor para voltar ao princípio de tudo. E qual é o princípio de tudo? Simplicidade. Simplicidade. Jesus, quando ele ia pregar, irmão, ele pregava de uma maneira que o povo, eu olhava e dizia, esse prega diferente. Por quê? Havia poder. Hoje, você ouve pregação, mas não ouve poder.
Você ouve pregação, você vê eloquência, você vê a capacidade mental, intelectual, você fica animado, mas você não vê poder. Por quê? O poder é visto quando há transformação. O poder é visto quando você ouve uma mensagem, ela impacta você e você vai para a prática. Você quer praticar isso aqui? Se você praticar isso que nós vamos falar hoje, então eu posso dizer, valeu a pena. Porque a palavra de Deus levou o povo à prática. Voltar à simplicidade do evangelho. Você pode ser eloquente, você pode ser sábio, você pode ter a capacidade de Deus de memorizar versículos, você pode ser um cara dinâmico, temos que ser, mas nós temos que ser simples. Se Deus disse que cura, Ele vai curar. Se Deus disse que vai batizar com o Espírito Santo, Ele vai. Se Deus disse que o seu pecado pode ser imundo, mas se Ele te perdoar, ele fica branquinho e Ele joga no mar de esquecimento, Ele vai fazer isso. E Paulo está tratando isso exatamente na igreja de Corinto. Por quê? Começou a haver dissensão, começou a haver briga, começou a haver partidalismo, começou a haver facções, começou gente gostar de Paulo, gente gostar de Apolo, gente gostar de Cefas, gente gostar de Jesus, e começou a haver uma grande bagunça. E Deus usa Paulo para arrumar aquela igreja. E essa palavra continua hoje. E o texto que estamos lendo, Paulo continua a tratar, e ele trata alguns assuntos bem importantes. Ele diz assim, olha, quando eu fui ter convosco, eu não fui em sublimidade de palavra. Eu não fui dizendo, batendo no peito, eu sou o cara. Eu fui em temor, em tremor. Eu fui em simplicidade. E ele diz assim, e quando eu estava no meio de vós, eu não quis dizer, chegou o apóstolo. Quando eu estive no meio de vós, eu só quis mostrar para vocês Jesus Cristo. O morto e ressuscitado. O que ele está dizendo? Que ele no meio do povo, na igreja de Corinto, ele não queria sobressair. Mas ele queria dizer o seguinte, Jesus morreu por você. Mas ele também, Lourdes, ressuscitou por você. O que ele queria dizer para o povo? Eu morro amanhã, mas o nosso mestre morreu e ressuscitou e está vivo para sempre. Aí ele começa a dizer, olha, eu não vim aqui pregar para vocês, para que vocês venham simplesmente olhar para mim e falar, esse é o cara. Eu vim aqui em fraqueza. Eu vim aqui simplesmente para mostrar o Espírito Santo. E eu vim aqui, não em sublimidade de palavra, mas eu vim aqui em manifestação de poder. E o versículo 5, que nós estamos lendo, ele encerra dizendo assim, bem interessante o versículo 5. Essa mensagem começa e já está terminando. Então se prepara, um cochilo você perde, o amém, amém? Para quê? Por que ele fez isso? Por que ele foi no meio do povo com uma simplicidade tremenda? Por que ele foi no meio do povo, não para pregar uma teologia, mas para pregar assim, ó, ele morreu mesmo, morreu lá, mas ressuscitou. Por quê? Por que ele diz no versículo 4, olha, eu não fui com palavra persuasiva de sabedoria humana, mas eu vim aqui com demonstração de espírito, de poder. Por que eu vim fazer isso? Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo, ele entendia que ele não poderia levar aquela igreja a apoiar. Ele não podia levar a igreja a apoiar a fé que eles tinham nele. E ele nunca quis isso. Porque nos dias que vivemos, tem pessoas que usam a razão e começam a colocar a fé em homens. Começa a colocar a fé nas pessoas. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender aqui, a nossa fé não pode ser colocada em sabedoria humana. Não pode ser apoiada em pessoas. Por quê? Pessoas caem. Por quê? Pessoas falham. Por quê? Pessoas erram. Por quê? Pessoas são falíveis. E quando eu coloco a minha fé em Deus, estribado naquilo que o irmão faz, eu vou falhar. Por quê? Domingo que vem, talvez ele não venha. No próximo, talvez ele não venha. De repente, ele fique 4 domingos sem vir. De repente, você não vê mais esse irmão. De repente, você vai num bar, está ele bebendo cerveja. Aí a sua fé, que foi depositada nele,
cai. Eu tenho visto muitos irmãos, presbítero, cair na fé. Eu tenho visto muitos homens deixar de ser pastor, deixar de liderar a igreja. Por quê? Eles colocam a fé, que é para ser depositada no poder de Deus, nas pessoas e nos homens. Tenta fazer isso. Apoie a sua fé em mim. E você vai ver. Quando eu cair, eu te levo também para baixo. Paulo, ele dizia, vocês não podem pôr a fé que vocês têm em Deus, apoiar em mim. Vocês têm que apoiá-la no poder de Deus. Por quê que Deus está trazendo essa mensagem? Porque estamos ouvindo muitas coisas. Eu não vou mais na igreja. Por quê? Por causa da pessoa. E não é aqui, é no mundo. Eu não quero mais ser pastor. Por quê? Porque dá muito trabalho. Por quê? Porque nós começamos a colocar a nossa fé em Deus e começamos a apoiar nos irmãos. Ainda bem que eu tenho umas colunas aqui. Ainda bem que eu tenho umas mulheres colunas, hein? Ainda bem que eu tenho uns jovens coluna. Eu coloco as minhas... Jesus, a minha fé está em ti, mas eu estou apoiada neles. E as pessoas estão sucumbindo. E Paulo entendia isso. E Paulo começou a dizer, olha, não apoie a fé que você tem em Deus, em mim, ou em Apolo, ou em Cefas. Você tem que apoiar essa fé no poder de Deus. Esse tem sido um dos piores problemas nesses dias. E eu começo a entender que nós não estamos aqui para ser babá de ninguém. Porque tem gente que vive babando, né, irmão? Eu preciso de uma babá. Né? Tá lá, borocochô, triste. Igual papagaio com fome. Eu tive muito papagaio. Deixar papagaio com fome, ele fica... Ô, louro, dá o girassol para ele. Ele começa a falar a asneira dele. Então tem gente que está assim. A gente tem que ir lá. E aí, como é que você está? Estou bem, não. Mal, pastor. Muito mal. Minha vida, pastor, não está boa. Difícil. Desabafo, irmão. Muito difícil. Casei faz 20 anos. Tenho 3 filhos. Então tudo bem. Mas a situação está difícil, pastor. Aí o pastor vai lá. Meu irmão. Meu Deus. Jesus, tem piedade, misericórdia. A gente começa a ser babá dos irmãos. E Deus nunca chamou a gente para ser babá. Deus nos chamou para ser pessoas que venham fazer a outra pessoa crescer em Cristo. Por quê? Quando vinha tempestade na sua vida, você é um homem de Deus. Quando vinha tempestade na sua vida, você é um homem de Deus. O cântico dizia assim, o que dizia o cântico aí? Pode vir o que vier! Pode vir! Vem que tem, né? É igual aquele ditado frio lá, lembra lá? Tá. Quem é? É o frio, né? Vem quente que eu estou fervendo. Era assim, né? Pode vir! Se a unção de Deus estiver em mim. E se a unção de Deus sair? Porque a unção de Deus sai. E o que é a unção de Deus em mim? É a presença de Deus em minha vida. Querido, está sentindo meu perfume? Estou cheiroso? Dá um cheiro. Perfume novo. Sentiu? Já. A unção de Deus não é perfume. Amanhã, às 7 horas, que chegar do trabalho, você vem e dá um cheiro. Né, Lu? Hã? A unção de Deus não é um cheiro de um perfume. A unção de Deus é a presença de Deus na nossa vida. Meu irmão, se ela estiver bem sólida na sua vida, aí pode vir mar fechado, pode vir porta que não abre, pode vir doença, você está tranquilo. Agora, se você acha que a unção de Deus é igual ao perfume, segunda-feira vai passar. Essa unção chamada perfume, quase toda segunda, quando a gente sentar no Chocudô lá, e aí, Lourdes? Pelo amor de Deus! Né? A gente brinca lá, né? Porque lá onde a gente está, enche até o pé, né, Lourdes? Pé, tornozelo, joelho, vai enchendo tudo, né? Eu estou lá discipulando o casal, e a gente tem que fazer como Paulo. Às vezes, para discipular um casal, a gente tem que estar onde o casal está. Então, eu estou lá na fábrica deles. E eu discipulo eles lá. Né? Então, querido, nós temos que entender que a presença de Deus, ela tem que ser bem firmada em nós. Paulo está dizendo assim, olha, coloque a sua fé em Deus. Aí, em Provérbios capítulo 3, verso 5, diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribe no próprio
Entendimento. Você sabe o que é estribo? Estrivo. Sabe quando você põe a sela no cavalo e você usa aquele negócio para pôr o pé e subir no cavalo? É aquilo. Você apoia e sobe no cavalo. Estrivo. Então a Bíblia diz que nós não podemos apoiar a nossa fé em ninguém, mas sempre no poder de... Ah, meu irmão, se as mulheres começarem a apoiar a fé que elas têm em Deus, no marido. Quando o marido parar de servir a Deus, ela para também. Quando o marido parar, ela para também. Ouça, coloque a sua fé em Deus. Paulo está tratando esse assunto. E por quê, querido? Por que nós temos que apoiar a nossa fé em Deus e não nas pessoas? Sabe por quê? Pode marcar. Gálatas capítulo 3, verso 11. Você marca e eu leio. Diz assim: o justo, Gálatas 3, 11. Diz assim: e ele evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Está entendendo? Você vive, Lourdes, pela fé. Ele não está dizendo você subsiste pela fé. Não está dizendo você trabalha pela fé. Você vive pela fé. E se você perde essa fé, não sobra nada para você viver. É por isso que Romanos capítulo 10, verso 17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E qual é a fé que por ela vivemos? É a fé que vem de Deus. E qual é a fé que vem de Deus? É a fé daquilo que ouvimos da palavra de Deus. Isso que estamos pregando, a intenção de Deus é gerar fé no seu coração. Para você colocar a fé no lugar certo, que é em Deus. Porque você vive por ela. É por isso que nós temos que... Por que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir? Porque Deus sabe que o ser humano em si, ele tem fé. Porque nós temos fé natural. Eu tenho uma fé tremenda, natural. Quando eu vou em alto mar, só fui uma vez, quando eu estava lá, eu tinha um sonho, que acabou naquele dia. Sabe qual era o meu sonho? Um dia, tanto ver filme, de mergulhador, eu tinha um sonho de pescar em alto mar, subir no bico do barco e pular. Eu nunca tinha ido, mas quando eu fui, vi aquele monte de água. Aí o piloteiro falou: ah lá o tubarão! Eu falei: nossa. E os irmãos tentando pegar o tubarão. E eu vi aquela água descendo. Falei: pra onde está indo essa água? Minha mente pensou: pula. A minha fé natural acabou logo. Quieto, deixa eu ficar aqui. Ainda bem que Jesus não vem sobre as águas. Não vou falar que vou andar sobre as águas, porque é uma fé natural. Porém, tem a fé espiritual que vem de Deus. E é essa fé que vem de Deus que tem que ser apoiada no poder de Deus. Amém? Efésios capítulo 2 e verso 8. Diz assim: porque estamos em pé hoje. Olha só, Efésios 2, 8. Porque estamos em pé hoje. Amém? Olha agora, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu está em pé pela fé. Então, não se ensoberbeça, mas tema. O que o versículo está dizendo no capítulo 2, verso 8? Tem pessoas que perderam a fé, porque tinham depositado ela em pessoas. E o que aconteceu? Você perde a fé, você vai adquirir o oposto da fé, que é incredulidade. E a Bíblia diz que por causa da incredulidade, muitos se quebraram. Mas aí ele diz: mas você está em pé pela fé. Tem alguém em pé pela fé aqui? Tem alguém em pé pela fé? Você está vendo como é importante a fé? Você está vendo como é importante a gente guardar as coisas que Deus tem dado? Irmãos, eu não deposito a minha fé em pastor nenhum. Eu não deposito a minha fé em irmão nenhum. Eu já vi irmãos, pastores, se frustrar com a igreja. Por quê? Ai, as minhas colunas. Eu deposito a minha fé total. Irmão, até com a minha esposa, a gente brinca de vez em quando. Eu acendo o fogão e digo: põe a mão no fogo por mim, querida. Fala: eu, hein? Vai queimar.
Querido, nós temos que entender isso. Não podemos perder isso que temos da parte de Deus por causa de pessoas. Mas não é culpa das pessoas, é culpa nossa, que vamos depositando a fé que tem que ser no poder de Deus nas pessoas. Eu não deposito a minha fé na minha esposa. Ela pode errar no Brasil. E se ela erra no Brasil? Minha esposa errou no Brasil! Perdi minha fé, eu vou errar também. Dente por dente, ferro por ferro, olho por olho, fogo por fogo. Você está entendendo? Romanos capítulo 11, verso 20, olha o que está escrito aqui. Porque todo que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. Romanos 11, 20. E se você perde essa fé, que vence o mundo, você vai vencer mais o quê? Aí, para complicar, Deus disse em Apocalipse, só vai entrar aqui aqueles que vêm? E se você perde a sua fé? Querido, é igual chave de carro. Não adianta você ter um carro possante igual do Zé Roberto ali. Está possante? Está pingando? Uma poça. Prestei um carro no Brasil, fiquei 2 meses com ele. Um dia encostei, tinha uma poça. Falei, estou frito. Mandei arrumar rapidinho, né? Uma poça de óleo assim. Tem carro que é assim. Mas aí ele está com aquele carro possante. Mas esqueceu a chave em algum lugar, irmão. Está aí a chave. Eu sei que tem chave. Tem chave? Eu comprei com chave. Eu até dei partida nele ontem. Eu sei que tem chave. Aí, cabe 8 no carro. Entra 8 pessoas no carro lá. Vamos embora, irmão. Você vai embora sem chave? Vai? O que é mais importante, o carro ou a chave? O que é mais importante? Então me dá o seu carro. Daí, fica a chave, feliz. A chave não é mais importante que o carro, mas ela é uma ferramenta que, se você não tiver ela, naquele momento o carro ficou inútil. Vai ter que chamar a JAF, vai ter que chamar alguém. Não é assim. E a fé, ela é importante, porque ela é como um carro e chave. Você não adianta servir a Deus se você não tem fé. Se você perde a fé, você não vence o mundo. Você não vence a tribulação. Você não vence o dia a dia. Você não vence a peleja. Você não vence a demanda. Você não vence as tentações. Você não vence as provações. Você não vence a dificuldade desse mundo. Você não vence as paixões da carne. Amém? Olha só, que texto bonito. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 4. Porque todo que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Olha agora embaixo. E a oração da fé salva o doente. Perdão. É Tiago, capítulo 5, verso 15. Perdão. Tiago, capítulo 5, verso 15. A oração da fé salva o doente. E o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, vão ser-lhe perdoado. Olha só, querido. A oração da fé salva o doente. Eu até pergunto para as pessoas, qual é a oração que Deus ouve? Alguns dizem, a oração do pastor. Porque o pastor ora, quando ele ora, Deus ouve. Outros podem pensar, não, é a oração do Leandro. Porque o Leandro, quando ora, parece que ele entra nas nuvens de Deus. Não, Deus só vai ouvir as orações dos presbíteros, porque eles são fortes e poderosos. Afinal de contas, meu irmão, minha irmã e meu amigo, qual é a oração que Deus ouve? Está no texto. É a oração É a oração que é feita com fé. Agora, se você perde a sua fé, se você deposita essa fé no seu comércio, faliu. Perde a fé. Se você deposita essa fé em mim, se eu errar, você perde essa fé. Se você depositar essa fé no grupo de louvor, e se eles falharam cantar bem hoje, você perde essa fé. Se você depositar a fé no pregador e não pregar bem hoje, você perde essa fé. Então, a fé faz com que Deus te ouça. E ouça, é muito mais importante Deus falar conosco. Isso é muito mais importante, Deus falar conosco. Mas Deus ouvir a gente não deixa de ser importante. Porque
Se Deus fala comigo, mas se Ele não me ouve, então não tem uma via de duas mãos. É como um casal. Só o Leandro ouve. Não. E a Lourdes, quando ele vai falar, não ouve nada. Ela vai para o sangue. Esse casamento está falido. Não é assim? Por quê? Porque precisa haver uma via de ida e de volta. E Deus quer te ouvir e Deus quer te falar com você. Deus não quer ser um camarada que coloque-se no trono e diga assim, me ouça porque eu sou Deus e eu mando e eu faço e acabou. Ao contrário, Ele é tão humilde. Ele tem tanta misericórdia e amor que Ele diz, pode falar, que eu vou ouvir. Mas Ele também diz, tem algumas coisas que eu vou descartar porque tem algumas orações que eu ouço, mas não vou realizar. Porque se Ele realizar, lembra da oração de Elias, debaixo do pé de árvore no deserto? Deus, quero morrer, me mata. Deus ouviu a oração. Podia mandar um anjo para matar esse infeliz. Eu estou cheio desse cabra. O que Deus faz? Manda um anjo e o anjo leva um pão. Ainda assa o pão. E na hora de dar o pão, ainda dá um jarro d'água. E dá um pão para ele. Ele come o pão. E o anjo diz, agora vai. Anda, que tem muita coisa para fazer nessa vida. Quanta gente querendo morrer. Ai, meu Deus. Que vida. Você quer estar entre os de ontem ou de hoje? Hã? Então viva hoje com Deus. A nossa fé é necessária, porque a oração da fé sara o doente. E o que mais tem é doente. Eu me lembro quando eu fui orar por essa jovem Luciana, esposa do presbítero. Minha esposa falou, não vai usar máscara? Ah, vou usar nada, vou usar máscara não. Mas a mulher está com influenza? Vai sair tudo influenzado de lá. Porque pega influenza, fica uma semana sem ir na fábrica, para não passar, não contaminar. A moça está lá com um negócio. Chego lá, ela está tudo mascarada. Com máscara. Falei, ainda bem. E eu chego lá, lembra, Lu? Vou orar para você. Está lá, tem que orar, né, irmão? Mas Deus me deu uma inspiração. Deus falou comigo, falou, não ora para que seja feito segundo a sua fé, nem a dela, porque acho que está meio baixo. Acho que está meio... Ore em cima da minha palavra. E eu me lembro que eu orei por ela e disse, Senhor, não seja feito segundo a nossa fé, mas segundo a tua ordem, a tua palavra. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Ela testemunhou que houve cura. Você está entendendo? O que eu fiz com a minha fé? Hã? Eita! Cheguei! Vai sair, vai sair, vai sair. Agora vai! Não. Falei, epa, o negócio é sério. Eu apoiei a minha fé e levei ela a apoiar a fé no poder de Deus. Porque se Ele não fizer, eu não faço. Se Ele não fizer, ninguém faz. Porque Ele é quem faz e Ele é quem Deus. É Ele que deu a ordem. E quem dá a ordem tem que se responsabilizar por ela. Se eu chegar aqui e der uma ordem para o presbítero, prega isso. E ele pregar, e você levar um coro que só, você não precisa ir contra ele. Você tem que vir com aquele que deu a ordem. E quando eu fiz isso, nós apoiamos a nossa fé em Deus, no poder de Deus, e Deus fez um milagre. A oração da fé sara. Ou você tem fé, ou você está apoiando a sua fé nos médicos ou no bioim. Ou você já apoiou a sua fé na enfermidade da sua esposa. Porque tem gente que já apoiou a fé na enfermidade. Nasci assim, vou morrer assim. É assim que Deus me quer. É assim mesmo. Parece Gabriela, né? Gabriela, sempre Gabriela. Porque tem gente que já depositou a fé na enfermidade. Vai morrer daqui a pouco. Se você conhece alguém assim, leve ele a entrar no site e ouvir essa pregação. Porque a palavra de Deus nos diz que nós temos que apoiar a nossa fé no poder de Deus. E a oração da fé cura o enfermo. Então, se você for visitar alguém que está enfermo hoje, se você apoiar a sua fé em Deus, Deus vai curar. Amém? Por isso que Paulo diz, não apoia a sua fé em mim não, amigão. Eu sei que eu sou bem usado por Deus, mas olha, é no poder de Deus. Olha que texto bonito. Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem.
Querido, a fé ela é importantíssima para a nossa vida. Por quê? Porque nós esperamos algo. E esse algo que nós esperamos gera fé e gera esperança em nós. Olha só o versículo que nós estamos lendo agora. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E o que nós mais esperamos? O que um crente mais espera? Um dia Deus vir buscar a gente, não é? E essa base que te dá esperança é o quê? Fé. Tira a fé para você ver. Jesus vai voltar quando? Que é isso? Paulo dizia que ia voltar. Eu já ouço dizer, minha vovó morreu, meu tio morreu, o crente lá morreu, e Jesus ainda não voltou. Você perde a esperança. E se você perder a esperança, você não vai esperar. A Camila não perdeu a esperança, né, Camila? Está esperando. Glória a Deus. Se ela perder a esperança, deixa de esperar, irmão. É por isso que tem muitos crentes, queridos, que não esperam mais o Senhor. E qual é a evidência de você não esperar mais o Senhor? Acontece muito no casal. De vez em quando o casal estão trabalhando e tal, chega em casa, as coisas começam a esquentar, e de repente vai deitar, surge um bate-papo não agradável, uma pequena contenda. Fica quieta, vai que eu... não me enche não, para, deixa eu dormir. Já está me enchendo. Vira, o outro vira, e deixa a noite apaziguar. Jesus vem naquela noite, se a coisa foi muito séria, o que acontece? Bíblia, sobe um e um fica. Por quê que acontece isso? A gente deixa de esperar o Senhor. Por quê? Porque a fé foi apoiada em alguém. E você perde a sua fé, Lourdes. Você deixa de esperar. Paulo entendia isso. Olha só, que versículo. Capítulo 11, verso 1. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. 1 Timóteo, capítulo 4 e verso 1. Olha só. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns dando ouvido a espíritos enganadores de doutrina de... Irmão, olha só. Aqui o apóstolo Paulo escrevendo. E ele vai dizer no capítulo 4, verso 1, diz assim, em 1 Timóteo. Olha só. Mas o Espírito Santo expressamente diz, nos últimos tempos apostatarão da fé algumas pessoas. Por quê? Elas vão dar ouvido a espíritos enganadores de doutrina de demônios. Está vendo como a fé é importante? E a Bíblia diz, olha, expressamente o Espírito Santo diz, vai chegar nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. O que é apostatar-se da fé? É deixar de ter fé. Eu não tenho mais fé em Deus. Eu não creio mais em Deus. Não confio mais em Deus. E por que as pessoas deixam de ter fé em Deus? Por que elas se apostatam? Por que elas se afastam da fé em Deus? Por causa de... Elas dão ouvidos a espíritos enganadores. Espíritos não vêm só para deixar pessoas possessas. Não pense que o espírito maligno gosta de ficar entrando nas pessoas e derrubando eles, sacudiando. O espírito maligno, demônios, o que ele mais gosta é de enganar as pessoas. Porque uma pessoa enganada é igual um peixe que corre atrás de uma isca artificial, de borracha ou de ferro. Por que o peixe quer comer uma isca de ferro que brilha? Porque ele foi enganado. Então, o diabo quer enganar você, porque se ele engana um jovem, se ele engana um pastor, se ele engana um homem, uma pessoa, essa pessoa enganada se apostata da fé. Aí, ela começa a dar ouvido a espíritos enganadores. E depois, segundo passo, ela começa a acreditar em doutrinas de demônios. O que é doutrina de demônios? Já está dizendo. O que é doutrina?
São ensinamentos demoníacos. Então, quando você pega uma verdade bíblica e dilui ela, e tira a integridade dela, você faz isso que você tirou, uma doutrina de demônio. Por exemplo, quando você vai na mídia, tantos homens inteligentes que creem fielmente em doutrinas de demônios. Por quê? Ele se apostatou da fé, porque deu ouvido a espíritos enganadores. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Se nessa mensagem você só pegar isso, já está bom. Se você der ouvido a um espírito enganador, ele vai pegar você. E o que é dar ouvido? Em qualquer coisa que venha contra a palavra de Deus. No Brasil, eu tive o prazer de me hospedar em uma casa de um pastor, e no confidencial eu vou falar o que aconteceu sem expor a pessoa. Ok? O que eu não posso falar é o fulano tal, a Joana tal, mas eu posso falar o que aconteceu para trazer ensinamento para a nossa vida. Um pastor tal disse assim: foi bom se ouvir na minha casa. Eu disse: prazer é todo meu. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu vou amanhã para o cartório, eu vou me separar da minha esposa. Falei: mas como? Não aguento mais essa mulher. Ela é terrível. Ela é... Não aguento mais. Onde que ela está? Está viajando, está voltando no dia que eu cheguei. Vai voltar daqui a pouco. Não era nem para voltar. O senhor me desculpa, eu quero te atender bem, mas eu não aguento. Eu queria desabafar. Amém, irmão. Vamos orar, oramos. Tal. Disse para ele: irmão, se Deus não fizer, quem vai fazer? Aí eu fui tirar uma oração, Deus falou para mim: quando essa mulher colocar os pés na porta, você vai olhar para ela e vai falar assim: você é benigna. Eu falei: Deus, o marido falou que é um capeta. Salomão que sabia, né? Porque Salomão falou que mulher é coisa boa, casou com 1000. Mas ele falou: rapaz, mas tem umas que é um pingo d'água. É melhor viver no deserto. E agora o senhor quer que fale que é benigna? É benigna. Bem, estou aqui para obedecer. Chegou a mulher. Grande, forte. Irmã, pastor, foi prazer. Olha, não me fala seu nome, porque eu sinto de pôr um nome em você. Você permite? Deus falou para mim pôr um nome. Pastor, que vem de Deus é bom. Você é benigna. Nesses 2 dias que eu vou estar aqui, vou te chamar de benigna. Posso? Pode, pastor. Irmã benigna, um café. Irmã benigna, tem queijo. Irmã benigna, não sei o que lá. Segunda-feira eu fui embora. Fiquei sábado, domingo. Segunda-feira, domingo à noite. Terça-feira eu fui embora. Recebi uma notícia. Pastor, eu e minha esposa conversamos. Nós vamos lutar pelo nosso casamento. Pastor, Deus falou conosco, Deus tratou na nossa vida. Eu falei: nossa, 2 dias. O que será que Deus fez? Sabe o que Deus fez? Tirou o engano do coração daquele homem, daquela mulher. Quando o inimigo nos engana, ele nos seduz, nos amarra e daqui a pouco ele vai nos matar. Não dê. Tudo que vem do diabo, rejeite. Pode vir um pastor bonito como eu falar: então, irmão, é o seguinte, a Bíblia diz isso. Está aí. Mas, estudando a história dos hebreus, quando saíram do Egito, baseado no idioma grego-latim, eu tenho uma explicação melhor. Você fala: deixa eu ficar com essa aqui, se emprinha onde é que está, guarda a sua teologia lá para você, deixa eu viver aqui. Aqui está dizendo assim: trazei todo o dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor. E diz que eu não posso roubar. Acabou. Não, mas calma. Eram os levitas. Começa. Aí você fica: eu não queria dar mesmo. Eu tinha uma impressão, eu até sabia que não era bem assim que estava escrito. Eu acho que eu estava enganado, com sono, não entendeu o que Deus falou. Aí a gente vai. Aí o inimigo nos engana, o casamento perde valor, confissão perde valor, a gente não se arrepende mais, a gente sai de um culto abençoado como esse, chega em casa, mete o pé, briga, manda a esposa para aquele lugar, vai fazer feijão. Para de encher. Tira a camisa de domingo, a roupa de domingo, põe lá.
Agora sou eu, hein? Agora sou eu. Engano do inimigo. O Tamar dá risada. Olha só agora Timóteo capítulo 6 e verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nela a cobiça. E nessa cobiça alguns se derivaram e desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Irmãos, nós podemos amar muitas coisas, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é causa de muito males. Se você está trabalhando, fazendo trabalho e vai, porque você está amando o dinheiro, reveja a sua fé. Agora, se você está trabalhando bastante porque você tem que suprir algumas necessidades, ok. Mas se você começar a entender que você não pode ficar sem fazer zangueô, porque você já está amando aquele dinheiro que está vindo, cuidado. Você pode cair em muitas tentações e males. O amor do dinheiro tem afastado muitas pessoas da fé. Nós vemos nas megas igrejas que estamos vendo. Nós estamos vendo os escândalos de pastores milionários, fazendeiros. E a igreja dele não tem um leite para tomar segunda-feira. Com o cara com 5.000 cabeças de vaca leiteira. Eu não sou contra eu ter 5.000 cabeças de vaca leiteira. Mas eu posso pegar 100 vacas dessas e falar, o leite dessas 100 vacas vai ser para a igreja. Mas ouça, quando você se afasta da fé, você não se preocupa com mais ninguém não, filho. Quando você começa a amar o dinheiro, cada um para si, moçada, e eu com o meu dinheiro. Então nós não estamos pregando algo que vai acontecer, estamos pregando algo que está acontecendo no mundo. E de repente quer acontecer dentro de você. Dinheiro não é para ser amado. E não é também para ser acumulado. Não é para amontoar dinheiro aí. Não é não. Deus está te dando força, porque tem gente aqui que não tem, olha, irmão, quando eu vejo o Luiz, quando eu penso no Luiz, se eu estava pensando no Luiz, eu trabalhando, eu falei, cara, eu com 90 quilos, eu estou com meu pé um bagaço. Eu cheguei em casa com o tornozelo desse tamanho, irmão. Falei, rapaz, tirei até uma foto. Eu fico pensando no Luiz com aquele pesão todo em cima do pé. Não, pessoal, porque eu amo esse dinheiro aqui, sabe? Sem esse dinheiro eu não vivo. Rapaz, nós estamos quase para morrer. O nosso amor tem que ser colocado em Deus. E quando a gente vir para esses cultos que temos aqui, temos que pegar o dinheiro que temos e trazer de oferta e consagrar os nossos dízimos ao Senhor. Tem gente que está amando tanto dinheiro que não consegue ser fiel em dizimar ao Senhor. Mas eles falam, o dízimo pertence a Deus. Ok? Estou gostando disso aqui. Romanos capítulo 5, verso 2. Estamos terminando. Pelo qual também temos entrada pela fé, e a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. Querido, todo mundo sabe que a salvação é pela graça de Deus. Porém, preste atenção, é através da fé. Se você não tiver fé, você não entra na graça de Deus. Amém? Amém? Alguém aí atrás, o obreiro, cuida das duas crianças para a gente. Mais um pouquinho só. Só mais 10 minutinhos. 15 minutinhos, eu prometo. Então, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Qual que é esta graça? Aquilo que Jesus fez não foi de graça. Preço doloroso de Deus. Amém? Se você matasse o Gustavo por mim, eu valeria muito para você, não é assim? Se você sacrificasse o seu filho pela minha vida, eu passaria a ter valor para você, porque você deu alguém importante para mim. Então, para nós entrarmos na graça, é através da fé. Mas se nós perdemos a fé, não existe graça. Não existe misericórdia. Olha só o que diz a Bíblia, em Hebreus capítulo 10, verso 38. Perdão, Tiago capítulo 2, verso 18. Vamos pular esse. Mas dirá alguém, tu tens fé?
e eu tenho as obras. Mostra a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A fé sem obras é morta. Aí, a Bíblia vem nos ensinar. Você tem que ter uma fé. Olhe para mim. Você tem que ter uma fé que produza alguma coisa. Porque Deus nos dá fé, não é para a gente ter muita fé. É para que a nossa fé produza algo. Por quê? Porque o versículo está dizendo, mas dirá alguém, tu tens fé? Eu tenho. Aí o outro diz assim, o outro vai dizer assim, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra a tua fé sem as tuas obras. Como que você vai mostrar a sua fé para alguém, Luiz? Sem as suas obras, sem aquilo que você faz. Se aquilo que você faz mostra incredulidade. Eu sei, querido. Eu sei que as coisas não estão fáceis. Eu sei que o salário não está dando, presbítero. Eu sei. Mas se a sua fé não mostrar as obras, a sua incredulidade vai mostrar. Como é que está, irmão? Estou num perrengue. Está difícil. Está difícil demais. Demais. Está faltando tudo. Ao contrário, a fé que está em você tem que mostrar alguma coisa. Pastor, está difícil. E eu digo, para todos. Mas aí eu confirmo. Mas Deus vai nos dar a vitória. Sabe, irmão, a nossa fé tem que gerar alguma coisa em nós. Agora você chega nesse presbítero aqui, como é que tá? Tá terrível, terrível. Trabalha com cavalo, não tem dinheiro para nada, o senhor vem pedir dízimo. Isso não é um resultado de fé, é um resultado de incredulidade. O resultado de fé, pastor, não vou nem falar, o senhor sabe, não está fácil. Mas a minha fé transpõe muralhas. E eu sei que o meu Redentor vive. E um dia ele se levantará. E um dia eu vou conhecê-lo face a face. A sua fé tem gerado o quê? Que obras tem gerado a sua fé? Porque eu mostro a minha fé, não pelas minhas palavras, mas pelas minhas obras. Será que aquilo que você faz mostra que você tem fé em Deus? Hã? Lá no Caixá? Eu já disse ontem, minha parceira de trabalho começa, né? Eu sou bonito, cara bonito. As meninas olham mesmo. Qual é o seu nome? Fulano. Eu sou tal. O senhor mora onde? Moro ali. Eu moro aqui. O senhor tem Face? Tenho. Eu também tenho. Meu endereço é esse. Eu dei uma olhada. As coisas, o inimigo começa a enganar a gente. E como que é o engano? Nossa, tô bom. Tô sarado. Minha esposa não sabe que tá perdendo. Nossa, ainda tô 10. Aí você vai, porque o que dá uma dor de barriga, você vai no banheiro. Nossa, ai Jesus. Aí você sai de lá, meu Deus, estava 10. Não é assim? Engano de Satanás. Vamos pensar um pouquinho e terminar? Aquilo que você está produzindo está mostrando o quê? Fé ou incredulidade? Eu estou com a lista de compra ali. Também como. Bebo. Tenho filho. Passarinho para beber água. Dinheiro pouco. Mas será que a minha incredulidade vai mostrar as obras para você? Olha, irmão, muito difícil em casa, por favor. Eu até posso pedir ajuda para alguém, isso não é problema. Mas o que tem contaminado as pessoas? Esses dias tinha uma jovem de 15 anos trabalhando do meu lado. Ela chegava de manhã assim: ô céu, ô terra. Ai, não vejo a hora de chegar às 5 horas. Eu só trabalho até às 5. Eu sou de menor. Ai, que dor na perna. Ai, não aguento. Isso não era nem 10 horas. Ai, meu Deus, que vontade de ir embora. Ai, estou cansada. Ai, que dor no pescoço. E eu tinha ido preparado para trabalhar até às 7. Eu já estava desanimado. 1 hora de serviço, já estava assim. Ai, deu até às 7. Eu pensando, não vou aguentar. A menina, olha, ela dissolveu
a minha capacidade. Eu olhei para ela e falei, filha, depois do que o quê? Não fala mais isso. Por quê? Porque você desanima todo mundo. Inclusive eu. Eu tenho que ir até 7 infeliz. Você está entendendo? Fica, não é, Lourdes? Fica lá perto do vizinho. Ai, meu pé. Ai, minha... Nossa, não aguento. Vou embora meio-dia. Você vai até que hora? 7? Nossa, que 50! Meu irmão, a gente quer ir embora na hora. Sabe, nós temos que ter problemas e dificuldades, mas a fé tem que gerar uma obra, alguma coisa diferente em nós, presbítero. Amém? Vamos terminar? Olha só. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. 1 Coríntios capítulo 13 e verso 13. Último versículo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, maior deste é o amor. Mas olha que sabedoria de Deus. Quando a Bíblia diz sabedoria de Deus, sabe o que é sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus é Jesus. Quando eu digo eu sou sábio em Deus, sabe o que é isso? Eu estou dizendo, eu conheci a sabedoria. E quem é a sabedoria? É Jesus. Irmão, se você conheceu Jesus, você é a pessoa mais sábia deste mundo. Porque tem muitas pessoas que ainda não reconheceram e nem conheceram a Ele. Mas você um dia reconheceu o sacrifício da cruz. E a partir do reconhecimento você conheceu a Deus. Isso é importante. E o apóstolo Paulo, que lá na primeira carta, capítulo 2, começa a tratar o problema, porque as pessoas estavam apoiando a fé nos outros. O Apolo é o campeão, eu creio nesse homem. Cefas é o cara, Paulo é o cara. Paulo chegou e falou, para com isso. Eu não morri por vocês, eu nem batizei vocês, eu batizei aqui uns 3, 4 só. Vocês não se apoiam em mim, a sua fé não pode estar em mim, tem que estar no poder de Deus. E agora ele vem assim, olha, permaneçam a fé. Tem gente que não quer ter fé e quer ter amor. Impossível. Por quê? Porque é a fé que leva a gente a crer em Deus. O amor, ele começa a ser gerado porque o amor de Deus é um fruto que começa a nascer no nosso coração. Mas isso começa através da fé. Então ele diz assim, ó, tem que permanecer na sua vida 3 coisas. Primeiro, a fé. Porque quando você tem fé, gera segunda, a esperança. E quando a esperança está em você, isso gera amor. É por isso que a gente às vezes tem vontade, né? Não dá vontade de vez em quando de mandar alguém para aquele lugar? Eu já vi pai falar, some da minha casa, eu não aguento mais você, não é? Eu já vi gente falar para irmãos, tem outra igreja logo vizinha, vai visitar. Ela é bem boa. Não aguento mais você. Só que quando você tem fé, e a fé gera esperança, isso vai gerar amor, porque você sabe que essa pessoa é isso hoje, mas um dia ela pode mudar. Você sabe que hoje nós estamos aqui, em salãozinho de aluga aqui, aluga ali. Mas a fé, gerando esperança em nós, nós esperamos que daqui a pouco estaremos num salão que nós vamos dizer, esse local aqui, enquanto pagarmos o aluguel disso aqui é nosso. Eu posso entrar de manhã, se eu quiser tomar banho, eu tomo, se eu quiser comer, eu como, se eu quiser dormir aqui, se eu quiser passar a semana aqui em oração, eu passo, porque é nosso. Mas nós vamos chegar lá por quê? Porque temos esperança. Mas se você perder a fé, você perde. Perdeu o seu negócio, não perca a fé. Porque a fé te gera esperança e você começa a olhar a vida futura. Eu quero orar por você. Domingo, sábado, fui levar aqui alguns jovens para a rede de jovens. E o Espírito de Deus me incomodou. Eu não me senti bem no salão de culto. Não me senti bem. Eu desci, achei que eu estava com fome. Vi uma sala, o Espírito Santo falou, vai orar.
Fechei, estava quente, dobrei o joelho, comecei a orar. Daqui a pouco veio alguém, ligou o ar, não sei quem. Daqui a pouco, uma hora de oração, eu parei de orar, fui ler a Bíblia, tinha uma água. Falei, o anjo aqui está esperto. Estou tomando água. Entra um rapaz e diz, pastor, eu liguei o ar, trouxe uma água. Eu quero ficar aqui, orando com o Senhor. E ali então nós ficamos orando no período do pessoal lá que estava no culto. E Deus, Ele começou a trazer essas mensagens para mim. Filho, não perca a esperança. Porque a esperança é importante, porque ela é gerada pela fé. E a gente perde, irmão. A gente perde, qualquer homem perde. A gente perde a esperança de ver um filho com um casamento bem sucedido. A gente perde a esperança de ter um salão que a gente possa dizer que é nosso. A gente perde a esperança de acontecer um crescimento no nosso meio. A gente perde a esperança, às vezes, de um irmão ser transformado. A gente fala, isso aqui não vai mudar nunca. Então eu venho hoje como um profeta de Deus na sua vida, pegando um gancho no profeta Paulo, que foi inspirado pelo Espírito Santo, falar para você, não apoie a sua fé em homens. Apoie a sua fé no poder de Deus, porque ela é importante para você. Vamos colocar em pé? Vamos orar?